E aí, galerinha, beleza? Oi, galera! E aí, quem nunca fez essa pergunta? As zebras, elas são pretas com listras brancas ou brancas com listras pretas? E aí, você tem a resposta para essa pergunta? Bem, para essa eu não sei. Mas a pergunta por que as zebras são listradas, essa aí a ciência já encontrou 3 possíveis respostas. E aí, o que você acha que pode ser? Será que essas listras são para confundir leões e outros predadores? Ou será que essas listras são mais para repelir o calor, ou até mesmo para espantar aí os insetos? Ficou curioso, não é mesmo? Então isso e muito mais você vai ver agora aqui na Terra do Contrário. Bem, eu acredito que você já tenha se perguntado aí alguma vez qual que é a função aí das listras de uma zebra, não é mesmo? E vocês sabiam que esse assunto é debatido pelos cientistas há anos e cada um propôs uma teoria diferente? Desde a teoria da evolução se discute aí o real motivo dessas listras. Porém, nenhuma pesquisa mostrou aí o mistério do porquê dessas listras. Uma das ideias mais aceitas é que as listras das zebras servem como uma espécie de camuflagem contra predadores. As zebras, elas sempre andam em grupos. E por conta dessa quantidade enorme de listras que acaba ficando ali nesse grupo todo, os predadores eles acabam se confundindo, né? Nessa situação, o predador vai ficar muito confuso, pois ele não sabe se é uma ou 2 zebras, pois na cabeça dele, o bicho que tá ali é muito grande. Ou seja, como ele não é bobo nem nada, ele não vai nem se aproximar. Além disso, essa teoria dizia que as listras das zebras estariam relacionadas com o gerenciamento do calor e também com a sua interação social, pois cada zebra produz um padrão único de listras. Isso, é como se essas listras fossem uma espécie de roupa, né? Que elas colocassem para se sentirem mais descoladas, para sair, se enturmar com a galera. As zebras, assim como os cavalos, elas também fazem parte aí da família dos equinos. E, de acordo com alguns cientistas, as zebras elas contêm pelos escuros dividido por fios brancos não pigmentados. Ou seja, elas então são pretas com listras brancas. E sem contar que as zebras são os únicos equídeos que têm listras. Valeu a tentativa, mas isso é um cavalo? Bem, os padrões e a intensidade aí das listras vai depender, é claro, aí da espécie da zebra e da região que ela está. Enquanto os cientistas eles debatem a origem e a função das listras das zebras, nós aqui vamos ficar aí com 3 possibilidades. 1. Seriam uma camuflagem contra predadores. 2. Pode ser um regulador de sua temperatura. Ou 3. Um repelente para mosquitos, para que não pique a coitadinha da zebra. As picadas aí dos insetos realmente é uma coisa que preocupa aí muito as zebras. E as mais conhecidas são a mutuca e a tsetse, que transmitem a peste equina africana e a influenza equina. Bem isso, né, pai? E o pelo fino da zebra não é uma boa proteção contra a picada desses insetos. Mas uma análise feita em moscas tsetse não foi encontrado nenhum vestígio de sangue de zebra. Isso. E de acordo com um estudo, as moscas elas não gostam, né, de pousar em superfícies que sejam listradas. E através desse estudo, descobriram que as listras das zebras são mais evidentes em ambientes que favoreçam a presença de moscas. E a partir daí eles resolveram fazer um teste. Lembram aí desse nosso amiguinho? Então, eles pegaram alguns cavalos e usaram esses disfarces de zebra, e outros eles colocaram essa mesma roupa, mas toda preta. As moscas ficavam voando nas tais zebras e cavalos, da mesma forma e da mesma quantidade. Mas eram poucas moscas que pousavam aí nas zebras. E no caso do teste, né, os cavalos disfarçados de zebras. E quando as moscas tentavam pousar nas listras, elas não desaceleravam, como fariam em uma superfície não listrada. É como se elas tivessem medo de pousar nas listras.
E será que as moscas elas têm algum transtorno igual a um detetive que nós conhecemos aí de um certo seriado? Se elas têm transtorno ou não, a gente não vai saber. Mas ela acha que uma superfície branco e preto não é um ótimo lugar para pouso. E se você ainda não se convenceu que as listras sejam aí como um repelente da picada de insetos, você deve estar junto aí com uma equipe de zoólogos lá de Oxford que também não estão nada convencidos sobre essa teoria. Eles acreditam que as listras das zebras servem para um controle de sua temperatura. Da minha temperatura? Não, da zebra. Bem, a ideia básica dos pesquisadores é que as listras pretas absorvem o calor pela manhã. E já as listras brancas, elas refletem aí o calor, fazendo com que as zebras elas fiquem mais fresquinhas enquanto elas pastam durante o dia. E depois aí de um ano de estudo, eles descobriram que as zebras nos locais mais quentes, as suas listras são bem mais fortes. E esse estudo também mostrou que as zebras são mais frias que outros animais sem listra. Mas o que muita gente aí não sabe é que as zebras, assim como os cavalos e nós, seres humanos, elas diminuem a sua temperatura através do suor. E sabemos que a evaporação do suor elimina e muito o calor do nosso corpo. E na zebra, a evaporação deve acontecer muito rapidamente. Caso contrário, ela iria criar uma sauna só para ela e ao invés de esfriar, esquentaria. E é justamente por isso que os equinos eles têm uma proteína chamada laturina, que ajuda aí o suor a espalhar aí para a ponta dos pelos, fazendo com que esse suor ele evapore muito mais rápido. E quanto à ideia das listras aí das zebras ser uma forma de camuflagem contra os predadores? Bem, essa hipótese você já pode ir tirando aí da sua listra. As zebras passam a maior parte do seu dia em campos abertos e se destacam e muito na vegetação. E quando há uma ameaça, elas tendem a fugir e não se esconder. E mesmo porque, né, os leões eles não estão tendo nenhuma dificuldade em encontrar essas zebras, né? E com isso descobrimos que os cientistas ainda não entraram em um acordo sobre esse assunto das listras das zebras. E aí? E para vocês? Para que serve, né? Qual que é a função dessas listras? Deixa aí nos comentários, a gente quer saber aí a sua opinião. Enquanto você tenta descobrir aí se as zebras elas são pretas com listras brancas ou branca com listras pretas, que tal você dar um pulinho nessa playlist aqui que a gente preparou para vocês? Aqui você vai encontrar uma variedade de vídeos feitos com uma parceria do nosso grande amigo Thomas, lá do canal Animais e Mais. É isso aí, e como diria o nosso grande amigo Thomas, tchau, tchau meu querido ser humano! Tchau!